Visões do Céu e do Inferno, de Dion Bunyan. Capítulo 6. Conduzido ao Inferno. Então o brilhante mensageiro que me trouxe para o céu retornou. Eu tenho, disse o anjo, uma comissão para retornar você à terra de onde eu te tomei, depois de visitar as regiões do príncipe das trevas. Lá você verá a recompensa do pecado e o que a justiça preparou como julgamento daqueles que se exaltam acima do trono do Altíssimo. Deixar o céu para a terra era extremamente decepcionante. Mas deixar o céu para o inferno virou meu coração dentro de mim. No entanto, quando soube que era o bom prazer de Deus, fiquei um pouco consolado. Então eu disse ao meu brilhante condutor, aquilo que Deus ordenou, estarei sempre disposto a obedecer, mesmo no inferno, não terei medo, se sua presença for comigo lá. Para isso, meu guardião resplandecente respondeu, onde quer que o abençoado Deus conceda sua presença, existe o céu e, enquanto estivermos no inferno, Ele estará conosco. Então, curvando-se diante do trono do Todo-Poderoso, mais rápido do que pensei, meu anjo da guarda me levou em uma rápida jornada pelos céus. Quando vi as estrelas, contei ao meu regente que ouvira na terra que cada uma dessas estrelas tinha seus próprios mundos. Mas eu gostaria de pedir-lhe para me dizer a verdade sobre este assunto. Para isso, meu brilhante guardião respondeu, para aquele que é todo-poderoso, não há nada impossível. Mas, sabendo que está em seu poder fazer isso, argumentar que é sua vontade, não é uma boa lógica na escola do céu. Sabemos que ele deseja revelar-nos, e o que ele não nos revelou, são segredos encerrados em seu próprio conselho eterno. Qualquer um que investigasse esses segredos seria apenas uma curiosidade ousada e presunçosa. Não há dúvida de que ele pode fazer quantos mundos desejar, mas ainda não nos revelou, e não é nosso dever inquirir. A essa altura, chegamos às regiões mais baixas do ar. Lá eu vi multidões de formas horríveis e sombrias, aparências escuras que fugiram da presença brilhante do meu brilhante condutor. Eu disse, estes certamente são alguns da vanguarda do inferno, tão negros e tão assustadores são suas formas. Meu regente respondeu, agora estamos nas fronteiras do inferno, e estes são alguns dos espíritos apóstatas que vagueiam como leões que rugem. Logo estávamos cercados por uma escuridão muito mais negra que a noite, e com um fedor muito mais sufocante que o de enxofre queimado. Meus ouvidos também estavam cheios dos horríveis gritos dos malditos espíritos, que comparados, fariam as notas mais discordantes da terra parecerem belas músicas. Agora, disse meu anjo da guarda, você está no limite do inferno, mas não tenha medo do poder do destruidor. Minha comissão do trono imperial te protege de todo perigo. Aqui você pode ouvir de demônios e almas condenadas às malditas causas de sua ruína sem fim. O que você perguntar a eles, eles responderão. Os demônios não podem te ferir, embora eles queiram. Nós então chegamos aos territórios do inferno, colocados nas cavernas do profundo infernal no centro da terra. Lá, em um lago sulfuroso de fogo líquido, estava Lúcifer em um trono ardente. Seus olhos horríveis brilhavam com fúria infernal, tão cheios de raiva quanto sua forte ira poderia fazê-lo. Vi que os demônios que haviam fugido de nós quando nos aproximamos do céu notificaram a nossa vinda. Isso colocou todo o inferno em alvoroço, e fez Lúcifer libertar horríveis blasfêmias contra o Deus abençoado com um ar de arrogância e orgulho. O que o Todo-Poderoso teria? Disse ele. Ele já tem meu paraíso, cujo cetro radiante esta mão ousada deve suportar. Em vez daqueles campos de luz que nunca se apagam, ele me confina aqui nesta casa escura de morte, tristeza e aflição. O que? Ele levaria o inferno longe de mim também, porque ele me insulta aqui. Ah! Poderia eu apenas obter outro dia para experimentá-lo, eu faria o céu tremer e seu brilhante trono a cambalear. Nem eu temeria o máximo de seu poder, apesar de ele ter chamas mais fortes do que estas para me jogar dentro. Embora eu tenha perdido a batalha naquele dia, a culpa não foi minha. Nenhum espírito alado no céu lutou melhor pela vitória do que eu. Mas, ele continuou com uma voz mudada, esse dia está perdido, e estou para sempre destinado a esses territórios sombrios. Mas ainda há pelo menos algum consolo para mim, que a tristeza da humanidade me espera. E desde que eu não posso lutar contra o Todo-Poderoso, eu vou fazer para que o máximo da minha ira caia sobre eles. Fiquei espantado ao ouvir sua fala ímpia e me senti compelido a dizer ao meu regente, com que justiça suas blasfêmias são recompensadas.
O que você ouviu deste espírito apóstata é tanto seu pecado como castigo, para cada blasfêmia que ele arrota contra o céu, torna o inferno mais quente para ele. Nós então passamos para ver cenas mais tristes. Eu vi duas almas miseráveis sendo atormentadas por um demônio. Ele estava continuamente mergulhando-os em fogo líquido e enxofre, enquanto ao mesmo tempo eles acusavam e amaldiçoavam um ao outro. Um deles disse ao seu atormentado sofredor: amaldiçoado seja o seu rosto, que eu ponha os olhos em você. Minha miséria é devida a você, eu posso te agradecer por isso, pois foram suas convicções que me trouxeram aqui. Você me seduziu, foi você quem me envolveu nisso. Foi a sua cobiça, trapaça e opressão dos pobres que me trouxeram até aqui. Se você tivesse sido um exemplo tão bom quanto você foi um mau, eu poderia agora estar no céu. Oh, que idiota eu fui! Quando eu segui seus passos, você me arruinou para sempre. Quem dera eu nunca tivesse visto teu rosto, ou que você nunca tivesse nascido. O outro desgraçado respondeu: e não posso culpá-lo também. Você não se lembra como em tal momento e lugar você me seduziu para ir junto com você? Eu estava cuidando do meu próprio negócio quando você me chamava, então você é tão culpado quanto eu. Embora eu fosse ambicioso, você estava orgulhoso. Embora você tenha aprendido a trapacear comigo, você me ensinou a cobiçar, a mentir, a embebedar-se, e a ridicularizar a bondade. Então, embora eu tenha tropeçado em algumas coisas, você me tropeçou tanto nos outros. Portanto, se você me culpar, eu posso culpá-lo tanto. Eu queria que você nunca tivesse vindo aqui. A própria visão de você feriu minha alma, trazendo o pecado novamente em minha mente. Foi com você que eu pequei. O pesar para minha alma. Desde que eu não pude evitar sua companhia na terra, eu poderia estar sem ela aqui. Desta triste conversa aprendi que aqueles que são companheiros do pecado na terra também serão punidos juntos no inferno. Creio que essa foi a verdadeira razão pela qual o homem rico parecia tão caridoso com seus irmãos. Lucas 16, 27 a 28. A razão pela qual ele não queria que eles se juntassem a ele no inferno, era porque eles teriam aumentado seus tormentos. Capítulo 7. As torturas do inferno. Havia ainda mais cenas trágicas de tristeza que vimos quando saímos desses dois malditos criminosos acusando um ao outro. Uma mulher tinha enxofre flamejante continuamente forçado a descer pela garganta por um espírito atormentador. Ele fez isso com uma crueldade tão horrível e insolente que eu disse a ele: por que você tem tanto prazer em atormentar aquela desgraçada maldita alma, e estar derramando aquele líquido infernal flamejante em sua garganta? Isso é mais do que apenas recompensa, respondeu o demônio. Essa mulher em sua vida era um desgraçado tão ganancioso que, embora tivesse muito ouro, nunca poderia ficar satisfeita. Portanto, eu agora despejo na garganta dela. Ela não se importava com quem a arruinasse, desde que pudesse obter o seu ouro. E quando ela reuniu um tesouro maior do que ela poderia gastar, seu amor pelo dinheiro não a deixaria gastar o suficiente para suprir suas necessidades básicas de vida. Muitas vezes ela ficava com o estômago vazio, apesar de suas sacolas de dinheiro estarem cheias. Ela não mantinha nenhuma casa porque não seria taxada, e não manteria seu tesouro em suas mãos por medo de ser roubada. Ela não colocaria seu dinheiro em títulos e hipotecas por medo de ser enganada, embora ela sempre enganou todo mundo que podia. Ela era uma trapaceira tão grande que ela enganou seu próprio corpo de comida e sua própria alma de misericórdia, já que o ouro era seu Deus na terra. Não é uma recompensa justa que ela deveria ter sua barriga cheia disso no inferno. Quando seu atormentador terminou de falar, perguntei-lhe se tudo isso era verdade. A isso ela me respondeu: não, para minha tristeza não é. Porque isso não é verdade, eu disse. E por que você está triste, por não ser verdade? Porque, se o que meu atormentador lhe disser é verdade, ela disse, ficaria satisfeito. Ele diz que ele derrama ouro na minha garganta, mas ele é um demônio mentiroso e fala falsamente. Se fosse ouro eu nunca iria reclamar. Mas ele zomba de mim e, em vez de ouro, só me dá esse terrível e horrível enxofre. Se eu tivesse meu ouro, eu ficaria feliz ainda, pois eu valorizo tanto que, se o tivesse, não me separaria dele, mesmo que uma entrada para o céu pudesse ser comprada. Eu disse ao meu regente angelical, que fiquei espantado ao ouvir um desgraçado no próprio inferno tão ganancioso por riquezas enquanto é para sempre atormentado. Isso, disse ele, pode convencê-lo de que é pecado que é o maior de todos os males.
Sempre que o amor do pecado controla uma alma, é a maior de todas as punições para eles serem abandonados aquele amor maligno. O amor de ouro pelo qual esta alma amaldiçoada é consumida, é uma punição mais fatal do que os demônios podem infligir a ela aqui. Oh, disse eu, se ao menos os homens maus da terra pudessem, por um momento, ouvir os gritos horríveis dessas almas condenadas, eles não poderiam estar novamente apaixonados pelo pecado. A verdade eterna nos diz o contrário, pois aqueles que não temerem seus ministros, nem levarem em consideração o que a sua palavra contém, não serão avisados, embora alguém venha do inferno. Nós não havíamos ido muito longe antes de vermos uma alma miserável deitada em uma cama de aço em chamas, quase sufocada pelo enxofre. Ele gritou com tamanha angústia e desespero que pedi ao meu condutor que esperasse. Eu ouvi falar da seguinte maneira: "Ah, desgraçado miserável! Desfeita para sempre, para sempre. Oh, essa palavra assassina, para sempre. Será que 1 milhão de anos não será longo o suficiente para suportar essa dor, que se eu pudesse evitá-lo, eu não suportaria nem mesmo um momento em prol de ser oferecido 1 milhão de mundos? Não, minha miséria nunca terá fim. Depois de milhões de anos, ainda será para sempre. Oh, em que condição indefesa e sem esperança estou! É esse para sempre que é o inferno do inferno. O maldito desgraçado. Maldito por toda a eternidade. Quão voluntariamente me desfiz. Oh, que loucura estupenda, sou culpado de escolher o prazer curto e momentâneo do pecado ao preço caro da dor eterna. Quantas vezes me disseram que seria assim? Quantas vezes fui encorajado a deixar os caminhos do pecado que me levaram aos aposentos da morte eterna? Mas eu, como um animal mudo, não ouvia essas alegações. Agora é tarde demais para mudá-lo, pois meu estado eterno é fixo para sempre. Porque eu fui feito uma pessoa, que eu escolheria esse destino. Porque eu fui feito com uma alma imortal, e ainda assim devo tomar tão pouco cuidado com isso. Oh, como minha própria negligência me leva à morte, e ainda assim sei que não posso morrer. Eu vivo uma vida agonizante, pior que 10.000 mortes, e, no entanto, uma vez eu poderia ter mudado tudo isso, mas não consegui. Oh, esse é o verme roedor que nunca morre. Eu poderia ter sido feliz uma vez, a salvação foi oferecida a mim e eu recusei. Se a salvação tivesse sido oferecida a mim apenas uma vez, seria uma loucura imperdoável recusar. Mas a salvação me foi oferecida 1000 vezes e, no entanto, infeliz que eu era, ainda o recusei com tanta frequência. Ó maldito pecado, que com prazeres ilusórios leva a humanidade à eterna ruína. Deus costumava chamar, mas eu sempre recusava. Ele estendeu a mão, mas eu não me importei. Quantas vezes eu ignorei o seu conselho? Quantas vezes eu recusei sua repreensão? Mas agora a cena é alterada, o caso é alterado. Agora ele ri da minha calamidade e zomba da destruição que me atingiu. Ele teria me ajudado uma vez, mas eu não aceitaria a sua ajuda. Portanto, aquelas eternas desgraças pelas quais estou condenado a sofrer são apenas a recompensa justa do meu próprio fazer. Eu não podia ouvir essa lamentação dolorosa sem pensar na maravilhosa graça que Deus tinha mostrado para mim. Eternos louvores ao seu santo nome. Meu coração me disse que eu tinha merecido o julgamento eterno, tanto quanto aquele desgraçado triste, mas que a graça de Deus só nos fez diferente. Quão insondáveis são os seus conselhos! Quem pode entender o seu divino decreto? Depois desses pensamentos, falei com o doloroso queixoso e disse-lhe que tinha ouvido suas queixas terríveis. Vi que sua tristeza era grande e sua perda irreparável, e disse que gostaria de ouvir mais sobre isso se isso pudesse ajudar a diminuir seus sofrimentos. Não mesmo. Minhas dores não podem ser aliviadas nem por um pequeno momento. Mas pela sua pergunta eu entendo que você é um estranho aqui, e você pode ser um estranho. Ah, eu ainda tinha a menor esperança, como eu iria me ajoelhar e chorar e orar para ser redimido deste inferno. Mas é tudo em vão, estou perdido para sempre. Mas para que você seja avisado e não venha acabar aqui, vou lhe dizer o que os condenados sofrem. Capítulo 8. Uma alma perdida fala. Nossas misérias nesta masmorra infernal são de 2 tipos, o que perdemos e o que sofremos. Primeiro falarei sobre o que perdemos. 1. Neste triste e escuro lugar de miséria e tristeza, perdemos a presença do Deus sempre abençoado. É isso que faz a masmorra do inferno. Embora tivéssemos perdido 1000 mundos, não seria tão importante quanto essa maior perda.
Poderíamos apenas ver o menor vislumbre de seu favor aqui. Poderíamos ser felizes, mas perdemos a felicidade para o nosso infortúnio. 2. Aqui também perdemos a companhia de santos e anjos, e em vez disso, não temos nada além de demônios atormentadores. 3. Aqui também perdemos o céu, o centro da bem-aventurança. Há um profundo abismo entre nós e o céu, de modo que somos excluídos disso para sempre. Aqueles portais eternos que deixam os redimidos no céu estão para sempre fechados contra nós. 4. Para tornar nossa desgraça muito pior, perdemos a esperança de obter uma condição melhor. Isso nos torna verdadeiramente sem esperança. Bem, nossos corações podem quebrar agora, já que somos ambos sem esperança e ajuda. Isso é o que perdemos, e se pensarmos nessas coisas, é o suficiente para rasgar e roer nossas almas miseráveis para sempre. No entanto, isso foi tudo o que nossos tormentos foram. Mas também somos atormentados pelo sofrimento e pela dor, como tentarei explicar agora. 1. Passamos por uma variedade de tormentos. Nós somos atormentados aqui a 10.000 maneiras diferentes. Aqueles que sofrem na Terra raramente têm mais de uma aflição por vez. Mas se tivessem úlceras, cálculos biliares, dores de cabeça e febre ao mesmo tempo, não pensariam que eram muito infelizes. No entanto, todos os que estão juntos são como a mordida de uma pulga em comparação com aquelas dores intoleráveis e agudas que suportamos. Aqui temos todos os sofrimentos do inferno. Aqui está um fogo inextinguível que nos queima, um lago de enxofre que nos sufoca, e cadeias eternas que nos ligam. Aqui há escuridão total para nos assustar e um verme de consciência que nos atormenta eternamente. Qualquer um desses é pior do que todos os tormentos que a humanidade já sentiu na Terra. 2. Mas nossos tormentos aqui não são apenas vários, mas também são completos. Afligem todas as partes do corpo e atormentam todos os poderes da alma. Isso faz com que soframos o pior das torturas. Nas doenças que os homens têm na Terra, embora alguns membros de seus corpos sofram, outras partes não terão dor. Aqui é diferente, cada membro da alma e do corpo sofre ao mesmo tempo. Nossos olhos são atormentados aqui com a visão de demônios que aparecem em todas as formas horríveis e aparências negras que o pecado pode lhes dar. Nossos ouvidos são continuamente atormentados com o alto grito contínuo dos condenados. Nossas narinas são sufocadas por chamas sulfurosas, nossas línguas com bolhas ardentes, e todo o corpo é enrolado em chamas de fogo líquido. Todos os poderes e faculdades de nossas almas são também atormentados aqui. A imaginação sofre com os pensamentos de nossa dor atual e a memória do céu que perdemos. Nossas mentes são atormentadas quando nos lembramos de quão tolamente passamos nosso precioso tempo na Terra. Nosso entendimento é atormentado com os pensamentos de nossos prazeres passados, dores presentes e tristezas futuras, que devem durar para sempre. E nossas consciências são atormentadas por um verme contínuo e corrosivo. 3. Outra coisa que torna nossa miséria tão terrível é a nitidez de nossos tormentos. O fogo que nos queima é tão violento que toda a água do mar nunca pode apagá-lo. As dores que sofremos aqui são tão extremas que é impossível que alguém as conheça, exceto os condenados. 4. Outra parte da nossa miséria é a incessante de nossos tormentos. Tão diversas, tão completas e extremamente violentas como são, também são contínuas. Nós não temos descanso deles. Se houvesse algum relaxamento, poderia ser algum alívio. Mas não há alívio de nossos tormentos, e o que sofremos agora devemos sofrer para sempre. 5. A sociedade ou empresa que temos aqui é outra parte da nossa miséria. Diabos atormentadores e almas atormentadas são toda a nossa companhia. Gritos terríveis, uivos e palavrões terríveis são nossa conversa contínua por causa da ferocidade de nossa dor. 6. O lugar em que estamos também aumenta nossos sofrimentos. É a conclusão de toda a miséria, uma prisão, uma masmorra, um poço sem fundo, um lago de enxofre, uma fornalha de fogo que arde para a eternidade, a escuridão das trevas para sempre, e finalmente, o próprio inferno. Um lugar tão miserável como este só pode aumentar a nossa miséria. 7. A crueldade de nossos torturadores é outra coisa que aumenta nossos sofrimentos. Nossos torturadores são demônios nos quais não há piedade. Enquanto eles estão atormentados, eles ainda sentem prazer em nos atormentar. 8. Todos os sofrimentos que relatei são muito graves.
Mas aquilo que os torna os mais graves é que eles serão sempre para sempre. Todos os nossos sofrimentos intoleráveis durarão por toda a eternidade. Saia de mim, amaldiçoado, para o fogo eterno, é o que continuamente soa em meus ouvidos. Oh, que eu pudesse reverter essa sentença fatal. Ah, se houvesse apenas uma possibilidade de salvação. Esta é a situação miserável em que estamos e será para sempre. Capítulo 9, Mais conversas. Esta alma miserável mal terminou o que ele estava dizendo quando foi atormentado novamente por um demônio infernal, que lhe disse para parar de reclamar. O demônio disse: "Você não sabe que mereceu tudo isso? Quantas vezes você foi informado disso antes, mas não acreditou? Você riu daqueles que te avisaram sobre o inferno. Você foi tão presunçoso a ponto de ousar a justiça do Todo-Poderoso para destruí-lo. Quantas vezes você chamou Deus para condená-lo? Você se queixa de que você é respondido de acordo com os seus desejos? Que coisa irracional! Você sabe que a salvação lhe foi oferecida, e você recusou. Como você pode agora reclamar de ser amaldiçoado? Tenho mais motivos para reclamar, pois você teve muito tempo em que lhe ofereciam arrependimento, mas eu fui lançado no inferno assim que eu pequei. Se me tivessem oferecido a salvação, eu nunca a rejeitaria como você fez. Quem você acha que deveria ter pena de você agora, com tudo que o céu havia oferecido a você?" Isso fez o infeliz gritar: "Oh, não continue a me atormentar, eu sei que escolhi a destruição. Oh, que eu poderia esquecer isso. Esses pensamentos são minha maior tortura. Eu escolhi ser amaldiçoado e, portanto, com razão sou assim." Então, voltando-se para o demônio que o torturou, ele disse: "Mas eu também vim aqui através de suas tentações, seu diabo amaldiçoado. Você foi o único que me tentou fazer todos os meus pecados, e agora você me reprovaria? Você diz que nunca teve um salvador oferecido a você, mas você também deve lembrar que você nunca teve um tentador como você sempre foi para mim." Para isso, o diabo desdenhosamente respondeu: "Era da minha conta levar você até aqui. Você foi frequentemente alertado sobre isso pelo seu pregador. Disseram-te claramente que procurávamos a tua ruína, e continuamos rugindo como leões, procurando quem pudéssemos devorar. Muitas vezes tive medo de que você acreditasse neles, como várias outras almas, para nossa grande decepção. Mas você estava disposto a fazer o que queríamos, e desde que você fez o nosso trabalho, é razoável que lhe paguemos salário." Então o demônio o atormentou novamente, e fez com que ele rugisse tão horrivelmente que eu não podia mais ficar para ouvi-lo. Então eu passei. "Quão lúgubre", eu disse ao meu condutor, "é a condição dessas almas condenadas. Eles são os escravos do demônio enquanto estão na terra, e ele os repreende e depois os atormenta quando eles chegam ao inferno." "Os demônios odeiam toda a raça de Adão", disse meu condutor. "E porque muitas almas são ignorantes de seus dispositivos, elas conseguem com facilidade levá-las à eterna ruína. Você verá mais como os demônios tratam os condenados aqui." Passando um pouco mais, vimos uma multidão de almas condenadas juntas, rangendo os dentes com extrema raiva e dor, enquanto os demônios atormentados com fúria infernal derramaram fogo líquido e enxofre continuamente sobre eles. Enquanto isso, eles estavam amaldiçoando a Deus e aqueles que os cercavam estavam blasfemando de uma maneira tremenda. Não pude deixar de perguntar a um demônio que os atormentava: quem eram essas almas que ele atormentava tão cruelmente? Disse ele: "Esses infelizes bem merecem sua punição. Eles tentaram ensinar aos outros o caminho certo para o céu, enquanto eles estavam tão apaixonados pelo inferno que eles vieram para cá. Estas são aquelas almas que foram nossos grandes ajudantes na terra e, portanto, merecem nossa atenção especial no inferno. Usamos nossa total diligência para dar a cada um a sua maior parcela de tormentos, pois eles não apenas têm seus próprios pecados para responder, mas também todos os pecados daqueles a quem eles se desviaram tanto por sua doutrina e exemplo. Desde que eles têm sido grandes ajudantes para você, eu pensaria que, em gratidão, você os trataria um pouco mais gentilmente." A isso, o demônio respondeu-me de maneira zombadora: "Os que esperam gratidão entre os demônios se acharão enganados. A gratidão é uma virtude, mas odiamos toda virtude. Além disso, nós odiamos toda a humanidade, e se estivesse em nosso poder, nenhum deles deveria ser feliz. É verdade que não lhes dizemos sobre a terra, porque é nosso dever enganá-los. Mas quando os temos aqui onde eles não podem escapar, logo os convencemos de sua tolice em nos servir.
A partir disso, eu só conseguia pensar sobre a infinita graça a que os pobres pecadores são trazidos para o céu, considerando quantas armadilhas são colocadas pelo inimigo para prendê-las pelo caminho. Portanto, é um ministério digno do bendito Filho de Deus para salvar seu povo de seus pecados e livrá-lo da ira futura. Mas também é loucura nos homens recusar as ofertas de sua graça e escolher ficar do lado do destruidor. Indo mais adiante, ouvi um desgraçado queixando-se de uma forma comovente contra aqueles homens que o haviam traído e trazido para cá. Disseram-me, disse ele, por aqueles de quem dependia, e que achei que poderiam me informar corretamente, que se eu dissesse, Senhor, tenha misericórdia de mim, quando eu viesse a morrer, seria suficiente para ser salvo. Mas agora me vejo confundido com a minha tristeza eterna. Infelizmente, pedi misericórdia no meu leito de morte, mas descobri que era tarde demais. Antes desse tempo, este diabo amaldiçoado aqui, me disse que eu estava seguro. Então, no meu leito de morte, ele me disse que era tarde demais. O inferno deve ser para sempre minha parte. Veja bem, finalmente lhe contei a verdade, disse o diabo, e então você não acreditaria em mim. Um final muito apropriado, você não acha? Você passa seus dias desfrutando de pecado, e deleitando-se em sua imundície, e você quer ir para o céu quando você morrer. Alguém além de um louco pensaria que seria justo. Não, aquele que sinceramente quer ir para o céu quando morre, deve andar nos caminhos da santidade e da virtude enquanto está vivo. Você diz que alguns de seus companheiros lascivos lhe disseram que dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim, quando você viesse a morrer, seria o suficiente. Uma ótima desculpa. Se você tivesse lido a Bíblia, você teria sabido que sem santidade, ninguém verá o Senhor. Portanto, se você estivesse disposto a viver em seus pecados o máximo que pudesse, você não os deixaria, porque não como eles, mas porque você não poderia mais segui-los. E isso você sabe ser verdade. Como você pode ser tão estúpido ao pensar que poderia ir para o céu com o amor do pecado em seu coração? Não. Você foi avisado muitas vezes o suficiente para ter cuidado de ser enganado, pois Deus não é zombado, mas o que você semeia você colhe. Você não tem motivo para reclamar de nada além de sua própria tolice, que agora você vê tarde demais. Esta palestra do diabo foi muito cortante para o pobre miserável atormentado, disse ao meu brilhante condutor, e mostra a verdadeira situação de muitos agora na terra, bem como a dos que estão no inferno. Mas que julgamento muito diferente eles fazem neste triste lugar do que fizeram na terra. A razão para isto, respondeu meu anjo da guarda, é que eles não se permitirão pensar qual será o efeito do pecado enquanto estiver na terra. O descuido arruína muitas almas que não pensam no que estão fazendo nem onde estão indo, até que seja tarde demais para ajudá-lo. Capítulo 10 Um ateu no inferno. Não havíamos ido muito além antes de ver um vasto número de demônios atormentadores. Eles estavam continuamente atacando uma grande companhia de almas miseráveis com chicotes cheios de aço sempre queimando. Os atormentados estavam rugindo com gritos tão altos que achei que poderia ter derretido até a própria crueldade em alguma pena. Isso me fez dizer a um dos algozes, pare com seu açoite e não use tanta crueldade sobre aqueles que são seus semelhantes, e a quem você provavelmente ajudou a levar a toda essa miséria. Não, respondeu o atormentador muito suavemente. Apesar de sermos maus o suficiente, nenhum demônio era tão ruim quanto eles, nem éramos culpados de tais crimes como eram. Todos nós sabemos que existe um Deus, apesar de odiarmos, mas essas almas nunca admitiriam, até que viessem aqui, que havia tal ser. Então, esses, eu disse, eram ateus. Eles são homens miseráveis e tentaram me arruinar se a graça eterna não impedisse isso. Me falei, mas um dos infelizes atormentados gritou pesarosamente, certamente conheço essa voz. Deve ser o John. Fiquei espantado ao ouvir o meu nome mencionado, e, portanto, respondi, sim, eu sou John, mas quem é você? A isso ele respondeu, uma vez eu te conheci bem sobre a terra e quase te persuadi a ser da minha opinião. Eu sou autor daquele célebre livro intitulado Leviatã. O que? O grande Thomas Hobbes. Disse-lhe. Você veio aqui. Infelizmente, respondeu ele, eu sou realmente um homem infeliz. Mas estou tão longe de ser grande que sou uma das pessoas mais infelizes em todos esses territórios sujos. Por enquanto eu sei que existe um Deus. Mas,
Eu gostaria que não houvesse, pois tenho certeza de que ele não terá misericórdia de mim. Nem há qualquer razão para que ele deva. Confesso que fui seu inimigo na terra e agora ele é meu no inferno. Foi essa confiança orgulhosa que tive em minha própria sabedoria que tanto me traiu. Seu caso é miserável e, mesmo assim, você admite que sofre de maneira justa. Quão inteligente era você para persuadir os outros e tentar trazê-los à mesma condenação. Ninguém pode saber disso melhor do que eu, como quase fui levado em sua armadilha para perecer para sempre. É isso, disse ele, isso me põe no coração, pensar em quantos irão perecer por minha influência. Fiquei com medo quando ouvi pela primeira vez sua voz que você também havia sido lançado no inferno. Não que eu deseje alguma pessoa feliz, pois é meu tormento pensar que alguém é feliz enquanto eu estou tão infeliz. Mas eu não quero que você seja lançado no inferno, porque toda alma que é trazida aqui através de minhas decepções aumenta minhas dores no inferno. Mas me diga, eu disse, porque quero saber a verdade. Você realmente acreditava que não havia Deus quando você vivia na terra? No começo, acreditei que havia um Deus, respondeu ele, mas quando me voltei para os pecados que me levariam ao julgamento, esperava que não houvesse Deus. Pois é impossível pensar que existe um Deus justo, e não lembrar também que ele castigará aqueles que o desobedecerem. Mas, enquanto eu continuava em meus pecados, e descobri que a justiça não veio logo, comecei a esperar que não houvesse Deus. Com essas esperanças, comecei a formular ideias em minha mente que poderiam justificar o que eu esperava. Minhas ideias emolduraram um novo sistema de origem mundial que excluía a existência de Deus. Por fim, me apeguei tanto nessas novas teorias que decidi acreditar nelas e convencer os outros de que eram verdadeiras. Mas antes disso, eu encontrei várias contradições em minha própria consciência. Eu senti que poderia estar errado, mas ignorei esses avisos. Agora eu acho que aqueles pensamentos que podem ter me ajudado, estão aqui as coisas que mais me atormentam. Devo confessar que o amor do pecado endureceu meu coração contra o meu Criador, e me fez odiá-lo primeiro, e depois negar o seu ser. O pecado, que eu orgulhosamente abraçava, tem sido a causa amaldiçoada de toda essa desgraça. É a serpente que feriu a minha alma até a morte. Por agora eu acho que, apesar da minha filosofia vã, existe um Deus. Eu também descobri que Deus não será ridicularizado, embora tenha sido minha prática diária no mundo zombar do céu e de tudo o que é sagrado, pois este foi o meio que eu achei muito bem sucedido em espalhar minhas ideias amaldiçoadas. Para qualquer um que eu pudesse ridicularizar as verdades de Deus, eu me tornaria um dos meus discípulos. Mas agora esses pensamentos são mais atormentadores para mim do que os sofrimentos que sofro com esses chicotes de aço em chamas. Triste mesmo, eu disse. Vejo que o poder todo-poderoso pode infligir àqueles que violam sua lei justa. Eu estava fazendo alguns comentários adicionais quando o demônio implacável que os atormentava me interrompeu. Agora você vê que tipo de homens eles eram no mundo. Você não acha que eles merecem a punição agora? Ao que respondi, sem dúvida, é a justa recompensa do pecado que eles sofrem e que vocês sofrerão também. Pois vocês, assim como eles, pecaram contra o Deus sempre abençoado, e por seu pecado você sofrerá a justa vingança do fogo eterno. Nem é desculpa para dizer que você nunca duvidou do ser de um Deus, pois embora você soubesse que havia Deus, ainda assim você se rebelou contra ele. Portanto, sereis justamente punidos com a destruição eterna da presença do Senhor. Para isso, o demônio respondeu, é verdade que sabemos que seremos punidos, como você diz. Mas se você disser que a humanidade deveria ter piedade, porque eles caíram através das tentações do diabo, é o mesmo caso comigo e com todo o resto dos espíritos inferiores. Pois fomos tentados pelo sol brilhante da manhã a se rebelar com ele. E, portanto, embora isso multiplique o crime de Lúcifer, deve diminuir o dos espíritos inferiores. Para isso, meu brilhante condutor respondeu com um semblante irritado. Ó apóstata, espírito perverso e mentiroso! Você pode dizer essas coisas e me ver aqui. Você sabe que foi o seu coração orgulhoso que fez você se rebelar com Lúcifer contra o Deus abençoado que o criou com glória. Mas desde que você orgulhosamente exaltou-se acima de seu abençoado Criador, e se uniu a Lúcifer, você é justamente lançado ao inferno. Sua antiga beleza mudou para sua atual forma horrível como a justa punição de seu orgulho rebelde. Para isso, o espírito apóstata respondeu, por que você invade nossos territórios e vem aqui para nos atormentar antes de nosso tempo?
E quando ele disse isso, ele se afastou como se não quisesse ter uma resposta. Depois que ele se foi, eu disse ao meu anjo da guarda que eu já tinha ouvido falar sobre a queda dos anjos apóstatas, mas queria saber mais sobre o que aconteceu. Este meu guia me respondeu: quando você tiver terminado sua vida terrena e retornado ao céu, aprenderá muitas coisas que ainda não está pronto para entender. Em seu estado atual, não deseja aprender mais do que está escrito nas Escrituras. É suficiente saber que os anjos pecaram e que seus pecados foram lançados no inferno. Mas como espíritos puros podem ter um pensamento em seus corações contra a pureza eterna que primeiro os criou, é o que você ainda não é capaz de compreender. Tenho observado, disse eu, que os que no inferno se queixam mais do tormento de seu próprio sentimento de culpa, o que confirma a justiça de seu castigo. Esta prisão sombria é o melhor lugar para entender corretamente o pecado, porque se não fosse tão mau, não seria recompensado com um castigo tão extremo. O que você diz é muito natural, mas ainda há um lugar melhor para ver a recompensa justa devido ao pecado. Esse lugar pode ser visto quando você vê o abençoado Filho de Deus na cruz. Ali podemos ver os terríveis efeitos do pecado. Lá podemos ver todo o seu verdadeiro mal. Pois todos os sofrimentos dos condenados aqui são apenas os sofrimentos dos seres criados, mas na cruz você vê um Deus sofredor. Certamente, disse eu, a justiça e a misericórdia triunfaram e se beijaram naquela hora fatal. Pois a justiça estava plenamente satisfeita na cruz na justa punição do pecado, e a misericórdia triunfou e ficou satisfeita porque a salvação dos pobres pecadores foi concluída. Ó eternos louvores ao seu santo nome para sempre, que a sua graça me fez querer aceitar esta salvação, e tornar-se um herdeiro da glória. Pois lembro-me de que alguns desses infelizes perdidos aqui lamentaram que, quando lhes foi oferecida salvação, eles recusaram. Foi, portanto, somente a graça que me ajudou a aceitá-lo. Nesse ponto, meu brilhante guardião disse-me que ele deveria me trazer de volta à terra novamente e me deixar lá até a hora de eu entrar na minha recompensa celestial. Venha, disse ele, deixemos este lugar de tristeza e horror à posse de seus habitantes negros. Em muito pouco espaço de tempo me encontrei na terra novamente. Fui deixado no mesmo lugar onde o anjo me conhecera, quando eu pensava em cometer suicídio através das tentações do diabo que tentaram me convencer de que não havia Deus. Como voltei lá, não sei. Mas assim que voltei, o anjo brilhante que tinha sido meu regente disse: John, preciso ir agora. Eu tenho outro ministério para completar. Louvado seja aquele que está sentado no trono para sempre, que tem todo o poder no céu, na terra e no inferno. Louva-o por todas as maravilhas do seu amor e graça que ele te mostrou em tão pouco tempo. Como eu ia responder, o anjo brilhante desapareceu e fiquei sozinho. Passei algum tempo considerando as coisas incríveis que tinha visto e ouvido, e então me ajoelhei e orei. Quando me levantei, comecei a abençoar e louvar a Deus por toda a sua bondade. Quando voltei para minha casa, minha família ficou muito surpresa ao ver como meu semblante mudara muito. Eles me olhavam como se mal me conhecessem. Eu perguntei a eles o que eles estavam olhando. Eles responderam que foi a mudança no meu rosto que causou isso. Eu disse: como eu mudei muito. Eles me disseram: ontem você parecia tão deprimido que parecia a própria imagem do desespero. Mas agora, seu rosto parece radiantemente bonito, e parece cheio de alegria e satisfação perfeitas. Se você tivesse visto, eu disse, o que eu vi hoje, você não ficaria surpreso com a mudança em mim. Então eu fui para o meu quarto, peguei minha caneta e tinta, e anotei tudo o que eu tinha ouvido e visto. E eu espero que aqueles que lerem isso sejam movidos em seus corações, assim como eu fui enquanto escrevia tudo. Fim.